Olá! Começa agora mais um programa TV em Revista. Segurança pública é tema que precisa de atenção de todos os gestores públicos para a promoção de um ambiente seguro para a sociedade. Deputados da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa registraram apoio ao projeto de lei que aumenta a pena para assassinos de policiais. Na pauta, 37 itens. Um único projeto de lei, o 387 de 2019, de autoria dos deputados Caio França, do PSB, e da deputada Mônica, da bancada ativista do PSOL, que cria delegacias especializadas em crimes contra idosos nos municípios com mais de 100 mil habitantes, teve o relatório rejeitado. Um novo será elaborado e volta para a pauta de votação. Na sequência, os deputados votaram 13 moções. Aprovada a que manifesta repúdio à declaração da deputada federal Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que declarou em debate na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados que casos de suicídios de policiais estão diretamente relacionados ao número de mortes pelo Estado. A moção é de autoria da deputada Adriana Borgo, do PROS. Nós estamos trabalhando arduamente para que esse índice de suicídio, que hoje mata mais policiais, vítimas de suicídio do que em serviço, seja revisto. E não, você pode ter certeza que não é por decorrência de matar bandido que estão cometendo crimes e o policial fazendo o seu papel como defensor, como braço estendido da segurança do Estado. Aprovada também a moção 92 de 2019, de autoria do deputado Major Meca, do PSL, que apela aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e aos líderes dos partidos para que empreendam esforços para a apreciação do projeto de lei 1090 de 2019, que aumenta a pena para quem mata policiais. A moção dividiu opiniões entre os parlamentares. Ao invés disso, investir em inteligência. Essa é a posição política do PSOL. Nós não temos dúvida de que o crime organizado é um inimigo da sociedade brasileira. O policial, quando ele troca tiro, ele está respondendo a uma agressão. E nós estamos preparados psicologicamente para isso. Não é a troca de tiro que faz com que o policial cometa suicídio. São outros fatores. Cara, um aumento de pena porque mata policial e, segundo ela, nessa questão de lugar de fala, que policiais aqui deram 30, 32, 35 anos de vida à Polícia Militar e à Segurança Pública. Com Vossa Excelência, e ela se acha especialista em segurança pública. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários é o deputado delegado Olindo, Progressistas. No dia 24 de outubro, foi celebrado o Dia Mundial do Combate à Poliomielite. A doença já acometeu mais de 30 mil brasileiros e ainda muitos sofrem com as consequências da síndrome pós-pólio. Parlamentares paulistas participaram de um simpósio sobre o tema aqui na Assembleia Legislativa. Ninguém quer. A música não é só arte, mas um grito para chamar a atenção. A poliomielite é erradicada no Brasil, mas que pode voltar se as crianças não forem vacinadas corretamente, deixa sequelas no paciente, a principal delas na parte motora. O que muitos não sabem é que a doença avança. Atenção à poliomielite aguda, ela pode voltar. Ela se encontra ainda circulando no mundo. Se nós não fizermos a nossa tarefa de casa, ou seja, vacinação plena, ela volta. Aquelas pessoas que lá atrás tiveram poliomielite, que estavam acostumadas com a sua sequela motora, anos depois, elas começam a manifestar uma nova condição clínica, com uma nova fraqueza muscular, que vai piorando com o tempo. Essa nova fraqueza muscular se chama síndrome pós-pólio. E essas pessoas, além da fraqueza muscular, elas têm outros comemorativos. Dor articular, dor muscular, transtorno de sono, outros comprometimentos que atrapalham o seu dia a dia, a parte social e a parte profissional. Andréa teve a doença quando era muito pequena. Superou muitos desafios na vida, mas nos últimos anos viu a situação do corpo piorar. Não consegue mais andar com o auxílio das muletas e sente dores. Eu tenho hoje 51 anos, são 51 anos de luta com relação às dificuldades que a gente tem
dentro dessa realidade de ser uma pessoa com sequela de poliomielite. Em apoio à causa, deputados participaram de um encontro no plenário Dom Pedro I para discutir políticas públicas que atendam às necessidades de todos. Eu estou bastante sensível. Eu conheci recentemente este grupo, não é, representado por sua líder que esteve no meu gabinete. Fui me aprofundar sobre esta realidade que eu também desconhecia, porque a síndrome pós-pólio é uma enfermidade que acomete as vítimas de poliomielite no estágio posterior. E agora elas precisam de políticas públicas de acolhimento, de assistência, de tratamento, de conexão com a vida. O que nós estamos querendo aqui é agregar força, agregar pessoas nesse evento para que a gente possa conquistar a nível assim de decisões de governo, decisões governamentais, para que consiga ter uma maior atenção para esse grupo de pessoas que sofrem desse mal. José Francisco Vidotto é chefe de gabinete do deputado Adalberto Freitas e acompanhou a elaboração do projeto de lei 660 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência de Diagnóstico e Tratamento de pessoas com síndrome pós-pólio e doenças neuromusculares. Nós brigamos muito por esse projeto não entrava nem em votação na casa, aí nós fizemos um trabalho, o presidente na época era o Sr. Cláudio, fizemos um trabalho com o grupo da G14, conseguimos participar de uma reunião na liderança da casa, com todos os líderes, e aí, através de uma conversa, um diálogo, conseguimos que esse projeto fosse a toque de caixa, passado pelas comissões e foi votado favorável pela casa, e foi para o governador Geraldo Alckmin vetou, alegando que o Estado não tinha condições para bancar isso. Nós estávamos criando uma nova lei, mas não foi criado para esta lei uma receita para isso. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL, apoiador do encontro, busca forças no parlamento para derrubar o veto do governador ao PL. Uma das lutas do movimento é pela derrubada imediata desse veto, para que nós tenhamos um centro de referência nessa área, que não existe, não há informação para a população, nós temos uma parte da população que tem a pós-pólio, mas que não tem assistência nenhuma do poder público. Então é muito importante que haja esse centro de referência. A Assembleia Legislativa lançou uma frente parlamentar em prol do varejo no estado de São Paulo. O setor, que emprega mais de 3 milhões de pessoas, quer reduzir a carga tributária. A frente é coordenada pela deputada estadual Carla Morando, do PSDB. A Frente Parlamentar em prol do varejo no estado de São Paulo foi lançada no auditório Teotônio Vilela, na Alesp. A ideia é discutir as alternativas para desburocratizar o setor e reduzir a carga tributária, o que deve beneficiar todo o segmento. A frente é coordenada pela deputada Carla Morando, do PSDB. O varejo é o que realmente mais emprega, é o que mais movimenta a economia e, além de tudo, o consumidor ele ter diversos lugares para poder frequentar é muito importante. Então, essa frente vem justamente para fortalecer o comércio, para desburocratizar, para que eles consigam abrir uma empresa com mais facilidade. Hoje isso já está sendo colocado em prática aqui no estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a secretária Patrícia Ellen, e já é um grande passo. O setor do varejo no estado de São Paulo tem cerca de 500 mil estabelecimentos e emprega mais de 3 milhões de pessoas. É um segmento que ajuda a movimentar toda a economia do país. O diretor da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo participou do lançamento da frente e lembrou que o segmento acaba sendo uma oportunidade de emprego para muitas famílias. Os pequenos varejistas, eles empregam geralmente seus familiares nos seus comércios, e isso acaba diminuindo a taxa de desemprego e, obviamente, aumentando índices da economia, ou seja, são mais pessoas trabalhando, né, por conta própria. Então, aumenta o número, obviamente, de pessoas nesse quesito que são trabalho fora daquela linha do desemprego. Isso significa o quê? Que o setor ele precisa ter uma menor concentração de tributos, para que os investidores
os varejistas possam investir mais no seu negócio. Isso é o primeiro passo. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, destacou que é preciso ter um olhar atento para o setor, que em muitas vezes acaba sendo a primeira porta de entrada para muitos trabalhadores brasileiros. O varejo é um dos setores que mais emprega no estado de São Paulo e no Brasil. E oferece um emprego diferenciado. Muitas vezes é o primeiro emprego, a primeira oportunidade. O varejo tem uma capacidade peculiar que é de ele mesmo formar mão de obra. Você não tem grandes escolas de varejo. Então a gente tem um otimismo muito grande em poder fomentar, em poder dar voz muitas vezes ao varejista que não tem, superar gargalos, retirar injustiças que por vezes ocorrem e ao mesmo tempo a frente parlamentar manter um diálogo permanente na Assembleia Legislativa para que possamos aprimorar legislações e não permitir que legislações equivocadas possam ser aprovadas. Eu falei muito aqui da atuação da Carla Morando aqui na Assembleia. Ela apresentou essa frente, claro, o marido dela, ele é ligado à APA, ele é ligado a supermercado, ele é ligado ao varejo. Mas eu devo dizer, não obstante ele tenha sido um bom deputado, é um bom prefeito, a Carla Morando tem luz própria. No próximo bloco, projeto de lei quer dar isenção de ICMS e IPVA para algumas categorias. A gente volta já já, não saia daí. Reunião da Comissão de Saúde do Legislativo Paulista. O destaque foi para 2 projetos de lei relacionados a cuidados com a saúde da nossa sociedade. A reunião da Comissão de Saúde aconteceu no plenário José Bonifácio aqui na Lesp. Na presidência, a deputada Analice Fernandes, do PSDB. Foram analisados 13 itens, entre eles o projeto do ex-deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, que proíbe a propaganda, a comercialização e a utilização de medicamentos contendo a substância denominada dinitrofenol. É preocupante, eu acho que a saúde pública ela deve ficar muito atenta a esse tipo de atitude corriqueira por parte da população, porque todo mundo quer manter o corpo em forma, né? E é lógico que essa questão do emagrecimento é uma das grandes corridas, principalmente de mulheres, nas farmácias para adquirir um medicamento que possa realmente diminuir o apetite e emagrecer. Então, é um projeto que foi aprovado aqui, sabe, para que as pessoas tenham consciência da gravidade dos efeitos que esse medicamento traz para o organismo das pessoas que optam por ele. Na verdade, a ideia é que esse medicamento tem trazido vários problemas aí para várias famílias. Então, a ideia do deputado Hélio é aguardar uma decisão mais soberana da Anvisa, de órgãos federais, e por isso a gente concordou com a ideia do deputado Hélio, porque havia muitas pessoas, por conta das facilidades eventuais de emagrecimento e tal, então a gente simplesmente colaborou aí com uma boa ideia do deputado Hélio para que aguardasse melhor um parecer mais técnico vindo da Anvisa ou de outros órgãos regulamentadores. Outra discussão na comissão foi o projeto de lei do deputado Campos Machado, do PTB, que autoriza o funcionamento de gabinetes optimétricos de profissionais habilitados para o atendimento na saúde visual primária na rede privada do Estado, com parecer negativo da deputada Janaína Pascoal, do PSL, e pedido de vistas do deputado José Américo, do PT. Fico bastante preocupada, embora o deputado, o autor do projeto, teve uma iniciativa importante para agilizar as consultas de oftalmologia na rede pública e privada do Estado, mas eu entendo como profissional da saúde que nós estaríamos abrindo uma brecha muito grande para que casos sérios de doenças oftalmológicas passassem desapercebidos no momento dessa consulta. E a consulta, o nome já diz, consulta médica. Não é consulta com um profissional não qualificado para prescrição de receitas e também de óculos. Reunião da Comissão de Transportes e Comunicações destacou um projeto relacionado à isenção
de ICMS e IPVA para categorias específicas. A reportagem é de Caterina Schutt. 7 projetos de lei foram aprovados, entre eles o PL 366 de 2019, de autoria do deputado Sebastião Santos, do Republicanos, que isenta de ICMS e IPVA veículos automotores de uso exclusivo dos Centros de Formação de Condutores do Estado. O relator foi o parlamentar Vinícius Camarinha, do PSB. Nós temos uma carga tributária incidente em veículos automotores pesada. E o veículo, em algumas atividades, ele é o instrumento de trabalho dessas pessoas. Então, nada mais justo do que se reconhecer a redução dessa carga tributária para empresas específicas que utilizam o veículo como meio de trabalho. Outro tema discutido na reunião foi o aumento do número de pedágios pelas rodovias estaduais. Os parlamentares pretendem tomar providências sobre o assunto. Nós estamos fazendo um trabalho, eu particularmente, no nosso mandato, uma cruzada contra os exageros de pedágios. Vocês sabem quantos pedágios tem o estado de São Paulo? 130 pedágios. E nós estamos vendo um avanço exagerado, na nossa opinião, de novas praças. Então o sujeito paga IPVA, depois paga pedágio, é uma coisa pesada para o usuário, pesada para a produção do estado de São Paulo. E a Artesp, que é a responsável, que é a agência reguladora responsável para a execução dessa licitação, ela tem um procedimento em uma das fases da licitação, que é a audiência pública. Mas essa audiência pública, ao nosso ver, está sendo muito mal realizada. Não está dando a oportunidade do que é, na verdade, a essência dessa audiência, que é ouvir as pessoas. A seguir, as instituições de ensino particular e os mercados atacadistas de São Paulo em debate na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. A gente volta já já, não saia daí. Deputados contrários ao projeto de lei 899 de 2019, que reduz a 1/3 o teto máximo para pagamento das obrigações de requisições de pequenos valores para o funcionalismo público, participaram da audiência pública aqui na nossa Assembleia. Em 1988, João Marcos de Lima abriu um processo contra o governo paulista. Na época de 87, quem lembra do gatilho salarial, que toda vez que tinha uma diferença da economia, disparava e os salários não eram reajustados. E o governo do estado, na época, não pagou. Isso lá em 87, nós estamos em 2019, nós não recebemos ainda. São quase 30 anos à espera do fim do processo. O estado deve a João Marcos cerca de R$17 mil. Com o projeto de lei 899 de 2019, de autoria do governo paulista, que reduz o teto máximo de pagamentos das obrigações do RPV, requisição de pequeno valor, de R$30 para R$11 mil, ele não vai receber o valor total do processo e ainda terá descontos de impostos. O último cálculo que o governo perde, recorre, já deveria ter pagado. É a maior precatória da história do estado de São Paulo, que nós ganhamos, a nossa entidade ganhou, hoje deve estar em torno de R$15 mil. Com a proposta do governo vai pagar 11 e vai receber 7. O servidor precisa receber. Dívida paga. Nós não somos caloteiro. Caloteiro é o governo do estado junto com os deputados que não querem olhar para o lado do servidor. Parlamentares, entidades, associações e sindicatos contrários ao PL 899 de 2019 discutem o tema durante a audiência pública promovida pela deputada professora Bebel, do PT. Justificativa é porque tem 1 bilhão e 100 milhões para pagar. E que, portanto, os atuais R$30 mil, que já é menos que deveria receber. Tem pessoas que têm direito a receber 60, 70, 80, 100 mil, né? Mas já está estabelecido que é R$30 mil. Abaixar para 11 mil e depois no bolso só vai R$7.400, é vergonhoso para esse governador que quer fazer ajuste fiscal. Muitos parlamentares prometeram se posicionar em plenário contra o PL do governo. Tenho certeza que nós vamos lutar contra isso aí, tanto que entrou na nossa comissão. Eu fui justamente indicado para ser o deputado que fez o voto contrário.
Esse projeto foi rejeitado na Comissão de Relações do Trabalho e Administração Pública e eles deram uma atropelada e estão levando para o plenário. O importante, já falar, não vou ser repetitivo, é justamente isso, é convencimento dos deputados que ainda estão em dúvida. Dialoguem rápido, para a gente evitar aquilo que o Ed disse, de perder um direito que é nosso, que é de vocês, que quantos estão esperando na fila já há algum tempo. E se passar essa lei, possivelmente vão esperar muito mais tempo, não estarão vivos, não verão a restituição desse recurso. Nós estamos contra mais esse projeto de ataque ao funcionalismo público e ao direito público de todas as pessoas que cobram o Estado de São Paulo as suas indenizações de ações ganhas, mas a gente precisa estar unido. As entidades representativas do funcionalismo público lutam contra essa medida. É muito prejudicial para esses trabalhadores que se dedicaram a vida inteira trabalhando, e é um direito dele, porque são ações que o governo está devendo. Era um direito dele, que entrou com ação porque era um dinheiro devido a eles. Isso é uma afronta, isso é um ataque sem precedentes que nós, não só o funcionalismo público, mas a população de São Paulo não pode permitir. Não é possível que para você ajustar as contas do Estado tenha mais uma vez que ficar sobre o ombro do funcionalismo público. Então nós somos intransigentemente contrários a esse projeto. Reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Na pauta, o comportamento das instituições de ensino particular e do mercado atacadista de São Paulo. A tônica da tarde foi o comportamento das faculdades particulares. Em um dos requerimentos, o presidente da comissão, o deputado Jorge Wilson, pede o comparecimento e o esclarecimento sobre a ausência de professores para coordenar o TCC de alunos que estão concluindo o curso. O TCC, como é conhecido o trabalho de conclusão de curso, é a maior e mais importante prova de uma faculdade. Aquilo que é estabelecido no momento que é fechado esse contrato é o que tem que ser cumprido. No meio do caminho, você não tem mais professor para o TCC, ou falta isso, ou falta aquilo. Espera um pouquinho. O chamado risco do negócio é o risco da universidade. Se ela não tem professor, que procure o professor imediatamente e que atenda satisfatoriamente, né, às necessidades daquilo que foi contratado. Em outro requerimento, o presidente pede que a Uniesp venha prestar informações sobre mudanças nas regras do contrato durante o curso, variáveis que foram registradas até como reclamações no PROCON. A maioria das universidades, dos colégios, das escolas particulares, eles falam o quê? Olha, esta é a taxa de rematrícula, isso é o risco do negócio. Eu entrei como aluno, esse é um processo interno da faculdade ou do colégio, de fazer o seu processo interno da sua rematrícula sem te cobrar um centavo a mais. O curso, quanto custa o curso? O curso é R$10.000? Eu quero dividir esses R$10.000 em 8 parcelas. Não existe aquela chamada 13ª, que essa 13ª, quando ela não está inclusa no valor, ela é acima do valor do contrato, ela é considerada o quê? A taxa de rematrícula, e isso é abusivo. A reunião também aprovou alguns projetos de lei, entre eles o que proíbe aquela conferida nos produtos depois que o consumidor já passou no caixa e pagou tudo. Situação bastante comum em supermercados que vendem por atacado. Você viu uma promoção no supermercado? Confira, não é, esse valor, pegue o valor e passe ali no caixa e verifique se realmente é aquele valor. Porque muitas vezes o valor que está na promoção na prateleira está diferente na boca do caixa. Então aí você já perde esse tempo lá fazendo a compra, aí você passa no caixa. O caixa já não fez a conferência do produto? Automaticamente? Você pagou item por item ali e embalou o seu produto. Você está indo embora. Chega no momento da porta, um segurança para você, te constrange, faz com que você abra as embalagens para ela conferir, para a pessoa conferir, para o segurança, o funcionário, conferir naquele momento, onde acaba ferindo o quê? O direito de ir e vir das pessoas e acaba o quê? Colocando a pessoa em uma situação totalmente desigual, né? Quer dizer, você está desconfiando de mim. Eu passei no caixa, paguei o produto, embalei o produto. Você está achando que depois que eu passei do caixa, eu pus mais alguma coisa aqui? É um absurdo. Não pode. O TV em Revista está terminando. Voltamos na próxima semana com novidades no Parlamento Paulista. Até lá!